Você já se sentiu inútil? Como se tudo que você fizesse não tivesse valor? Aqui é Camila Tancer e vamos para mais um podcast. No podcast anterior, eu falei que eu ia compartilhar um pouquinho mais sobre essa questão de se sentir inútil. Depois que eu tive os bebês, teve um período que eu senti muito que não tô fazendo nada o dia inteiro. Que minha mãe vai me entender? E é tão engraçado porque esse pensamento vem na gente e aí você fala, mas pera, gente, eu não fiz nada o dia todo, mas como? Eu tô criando 2 seres humanos, né? Eu não tenho uma rede de apoio aqui, é somente eu e meu marido trabalha, então sou eu que cuido da casa, cuido dos bebês, que cozinho todos os dias, né? Cuido do meu marido, cuido de mim. E eu tive esse pensamento várias vezes, sabe? Que eu tava sendo inútil, que eu não tava fazendo nada o dia todo. E aí eu comecei a refletir, sabe? Eu comecei a ler, comecei a pesquisar. Pra entender um pouquinho mais o sentimento, porque eu acredito que a gente sempre tem que olhar para as nossas emoções, porque se a gente pega aquela emoção e esconde e finge que tá tudo bem, uma hora ela vai aparecer. Então, assim, está tudo bem, não estar tudo bem também, né? A gente precisa olhar para as nossas emoções. E quando eu comecei a olhar para isso, eu lembro que um dia eu falei assim, eu vou começar a entender de onde que vem. E eu comecei a perceber que, assim, tinha dias que eu fazia uma lista de coisas que eu tinha pra fazer naquele dia. E eu fazia lá 10 coisas, colocava numa lista. Eu chegava no fim do dia, eu tinha feito 1 ou 2 daquela lista. E aquilo me deixava com esse sentimento de que eu era inútil. Só que eu comecei a reparar que naquele momento eu tava me cobrando por coisas que eu realmente não conseguiria fazer naquela fase. Os meus bebês estavam com 2, 3 meses, né? Não estavam dormindo à noite. Eu não estava dormindo à noite. Eu tinha uma rotina de ordenha, então eu amamentava no peito, eu fazia uma rotina de ordenha para aumentar o meu leite, né? Porque são 2 bebês. Era soneca, era muita coisa. E aí, nisso, era cozinhar. E nisso eu queria colocar coisas, tipo, então eu queria que a casa sempre estivesse arrumada, eu queria que a roupa sempre estivesse lavada naquele dia. E eu comecei a perceber que aquilo não dava para fazer. E eu tava me cobrando por coisas que eu não seria capaz de fazer naquela fase da minha vida. Então, muitas vezes a gente se sente inútil porque a gente acaba colocando muita pressão em coisa que naquela fase da vida não dá pra você colocar. E aí você não olha pro que você tá fazendo. E teve um dia que eu falei assim, deixa eu anotar as coisas que eu faço no dia. E comecei a colocar, né, desde as 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, da hora que eu tava acordada. Comecei a anotar quantas vezes eu tinha ordenhado, né, tirado leite, quantas vezes eu tinha dado de mamar, quantas vezes eu tinha trocado fralda, quantas sonecas, quantas vezes eu fiz almoço, janta, sabe, tudo que eu fiz, lavei a louça, tudo aquilo que eu fiz no dia. Chegou no final do dia, eu falei assim, meu Deus, sério que eu fiz tudo isso? E eu comecei a perceber que talvez o sentimento de não se sentir útil era por não estar sendo reconhecida. E eu tava buscando esse reconhecimento de fora, eu não tava buscando eu me reconhecer, eu tava esperando que o outro me reconhecesse. Porque é engraçado, né? Quando a gente trabalha, o reconhecimento vem através do dinheiro. Então você ganha por aquilo, então você fala, tô fazendo um serviço bom, né? Tô fazendo um serviço bem feito. Só que aí quando você é mãe, né, trabalha o dia todo de casa, não fazendo nada, né? Não faz nada, cuidando do seu filho, da casa, você acaba não recebendo um salário, um dinheiro. E aí muitas vezes você pensa, nossa, eu não tô fazendo nada. Só que a hora que você começa a ver que você tá criando 2 seres humanos, né? A mesma importância que Deus dá para você criando desses 2 seres humanos, é a mesma importância que ele dá pro médico que tá fazendo um parto de um bebê. Sabe? Então a gente começa a ver a importância que a gente tem. E eu comecei a pensar dessa outra forma, olhar para esse outro jeito e entender que esse sentimento que eu não estou sendo útil, né, nesse momento, que eu não sou incapaz, era uma fase passageira. E era uma coisa que não era real, porque a gente precisa questionar isso. Então, para mim, naquele momento não era uma coisa real e eu não conseguiria fazer muitas coisas a mais do que era aquilo naquele momento. Foi até que eu comentei com vocês, né, no primeiro áudio, falando da jornada, dessa questão, né, do trabalho, que é uma questão que eu venho refletindo e tudo mais. E essa questão de ser útil
muitas vezes a gente só olha pro trabalho, sabe? Só olha tipo, eu só sou útil se eu estiver trabalhando e ganhando dinheiro. Mas pra você que é mãe, né? Principalmente pras mães que estão me ouvindo, que trabalha ou que dedica, né, todo o seu dia a cuidar dos seus bebês, a cuidar da sua casa. Assim como eu, lembra o seguinte, que quando você está trabalhando, você está fazendo o quê? Você está servindo, você está contribuindo com aquela empresa, você talvez é empreendedora, você está servindo o próximo. Então, ser útil é servir, é se doar. E olha o quanto que você tem se doado para sua família, para os seus filhos. E eu comecei a pensar nisso. Eu falei, mas pera, olha o tanto que eu tenho me doado para os meus filhos, para o meu marido, para minha família. Então, como eu posso ter a capacidade de pensar que eu não sou útil? Como eu posso ficar esperando que o reconhecimento vem do outro e não por mim? Porque esse trabalho, né, de você trabalhar, ser dona de casa, cuidar dos seus filhos, é um trabalho muitas vezes solitário e que você não tem todo esse reconhecimento, como eu disse, financeiro, e muitas vezes você não escuta. Obrigado, nossa, essa cozinha tá muito bem limpa, nossa, esses seus filhos tão impecável, nossa, seus filhos são muito educados, você tá fazendo um trabalho muito bem feito, nossa, essas crianças são muito espertas, nossa, parabéns, né? Você tá... A gente não escuta muitas vezes esse reconhecimento. Só que se a gente ficar procurando o tempo todo de fora, e aí? E eu tô falando isso, né, mas eu tô falando isso pra mim também. Porque era o sentimento que eu tava me sentindo quando os bebês estavam nessa fase menorzinha, né? Quando eles estavam aí com menos de 1 ano, que eu pensava que eu não estava fazendo nada. E eu quis trazer essa reflexão pra você, né? Pra você que é mãe, pra você pensar nisso. Se você tem se sentido inútil, se você tem pensado que você não é capaz, porque talvez lá no Instagram você vê aquela blogueira que tem filho, que malha, que, não sei, tá lá sempre arrumada a isso, e você não tá conseguindo estar desse jeito nesse momento, tudo bem. São fases, né? Hoje, eu com meus filhos, eu consigo ter um tempo pra mim fazer a minha atividade física, eu consigo me maquiar, tô aqui, conseguindo gravar esse podcast enquanto eles estão ali dormindo. Então, eu consigo ter essa mais flexibilidade, porque agora é uma nova fase. Então, eu quero que você respire e pense que talvez você está numa fase que vai passar, né? Tudo nessa nossa vida passa. E esse sentir inútil não ajuda a gente em nada. Porque eu falo isso por mim. Deixa a gente cada vez mais pra baixo. Deixa a gente se sentindo que a gente é a pior pessoa do mundo. Que, eu não sou capaz mesmo, eu não faço nada o dia todo. Mas não, pera. Vamos sacudir a poeira e vamos começar a ter esse reconhecimento de dentro da gente. Então, por isso que eu vou até deixar aqui uma tarefinha, né? Pra quem quiser fazer, gente. Mas se você aí, né, mãe, quer fazer, faz aí no dia de hoje. Coloca aí, começa desde o começo, todas as coisas que você fez hoje, sabe? E chegue no final do dia e fala, ufa, bate no seu peito e fala assim, eu sou capaz de fazer coisas grandiosas, né? Eu fui capaz de fechar esse dia assim com gratidão. E é isso que eu tenho feito todos os dias. Então, fica essa reflexão aí pra você que é mãe, pra você ir pensando nisso, né? Foi um papo mais de mãe aí pra mãe. E eu vejo vocês no próximo episódio.